Olá, boa tarde, bem-vindos, Bora RS no ar, aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. E a gente começa essa edição de hoje aqui ao ar livre, né? Uma tarde de sexta-feira, sextou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Dia de aproveitar aí o início do final de semana. Teremos um final de semana com sol no Rio Grande do Sul, bom para quem vai aproveitar o ar livre. E, claro, para a agricultura a gente já fica de olho na chuva da próxima terça-feira. Então, vamos fazer um combinado? Quem está na cidade, quer aproveitar esses dias de sol, olha, serão os dias do final de semana mais a segunda-feira. Para a agricultura, esse final de semana é para a expectativa da próxima chuva aí, que deve vir na terça e na quarta-feira da próxima semana. E a gente começa a edição do Bora falando de um assunto que tem tudo a ver com uma programação ao ar livre. A nova pista de skate da capital gaúcha, Bárbara Bittencourt, Rogério Aguiar, foram fazer uma reportagem e a gente mostra agora para vocês. A inauguração da maior pista de skate da América Latina está cada vez mais próxima. Prevista para ser inaugurada no fim de outubro, testes com skatistas selecionados pela Federação Gaúcha de Skate estão sendo realizados. O primeiro evento teste aconteceu na noite de ontem e já deu para sentir a experiência de andar na nova pista. Vai ser de extrema importância para as próximas gerações de skate e também para quem já está no skate e proporcionar um espaço para treinos, né, para competições. O evento foi dividido em duas partes. A primeira sessão foi voltada ao público feminino. Já a segunda contou com a participação dos 30 primeiros colocados no ranking amador do skate gaúcho. A gente vai conseguir trazer para Porto Alegre aí os principais eventos de skate, não só do país, mas também a nível mundial. O segundo evento ocorre na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, e contará com a participação de 40 atletas convidados pela federação. Após a conclusão de cada evento, os participantes preencherão um formulário de avaliação do complexo de skate. O resultado será divulgado ao final de todos os testes. A pista será uma das maiores do mundo e completará as obras do trecho 3 da Orla do Guaíba. A previsão é de que a estrutura e todo o trecho revitalizado, junto ao Parque Marinha do Brasil, estejam abertos ao público em 23 de outubro. As pessoas vão ter mais um espaço de lazer, de confraternização e, claro, também de inclusão social. Esse espaço é para todos. Bora falar de esporte, tem rodada nesse final de semana, tudo no domingo, olha, dupla Grenal, mais o Juventude tentando aí arrancar na tabela do Brasileirão. E as informações do esporte você tem às 7 da noite com os donos da bola, ao vivo na Rádio Bandeirantes, no canal de esporte da Band RS. E tem novidade no esporte da Band, Ribeiro Neto, jornalista aí com uma imensa experiência nessa área esportiva, no futebol, está de volta aos microfones da Bandeirantes, da TV, da rádio, aqui do nosso YouTube. Então, bem-vindo, Ribeiro, e ele vai falar um pouquinho pra gente dessa volta. O bom filho a casa torna, né, Ribeiro? Fala, galerinha! Pois então, aconteceu, né? É um sonho realizado, acho que não só para mim, mas também para o Grupo Bandeirantes. Estou de volta e conto com vocês a partir de agora nos programas da televisão e da rádio. Estamos juntos, vamos nessa! Valeu! Então, encontro marcado às 7 horas no canal do YouTube Esportes Band RS. Um pouquinho mais cedo, às 6 da tarde, tem o Tempo Real com Osiris Marins. Às 10 para 7 tem a Lúcia Matos no Band Cidade. Infelizmente, um dos assuntos que hoje será manchete no jornalismo, né, de todo o Rio Grande do Sul e também do Brasil é a morte dessa jovem de 20 anos numa parada de ônibus, num ponto de ônibus aqui da capital gaúcha. Eu, Cláudio Pato, a gente acabou de voltar desse local onde ocorreu o crime. O Márcio Mazei está colocando as imagens aí. É uma parada de ônibus bem em frente ao Shopping Barra. O shopping, inclusive, emitiu uma nota, né, falando aí do auxílio nas investigações, né, apesar do crime não ter ocorrido dentro das dependências. A jovem teria saído do shopping, estava trabalhando, foi para a parada, pegar o ônibus, ir para casa e acabou sofrendo esse disparo, né, por não ter entregue o celular a tempo, segundo a delegada, que a gente também
ouviu a delegada Luciana Smith, da 20ª Delegacia de Polícia, que fica a 500 metros ali do local do crime. Então, todas as informações, também a repercussão desse caso, né, junto às autoridades, aquela região é uma região com muitos assaltos, segundo os relatos de quem a gente ouviu, que está ali na parada de ônibus, esperando um ônibus agora, nesse momento, também para voltar para casa. Então, as informações, 6 horas com o Osíris, 10 para 7 com a Lúcia Matos. E, claro, às 4 horas será o assunto de Rogério Forcolém, uma grande reportagem contando os detalhes desse caso. Também estamos tentando aí uma entrevista com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, também secretário da Segurança, né, do Rio Grande do Sul, que viu os índices de criminalidade reduzirem nesses últimos tempos. Agora tem, de novo, um crime chocante, né, uma jovem de 20 anos que perdeu a vida. Então, acompanhe as informações, mas por enquanto, bora mudar de assunto, porque tem mais informação aqui no nosso Bora RS. O Tiziano Kessler preparou uma reportagem para a gente sobre a ampliação da pista do aeroporto. Sabe que isso impacta e muito na vida de quem viaja e também na vida de quem precisa daquela pista para transportar produtos. Toda a produção desta fábrica de couros na região metropolitana de Porto Alegre é destinada à exportação. O problema é que para encaminhar os produtos por via aérea é preciso recorrer a aeroportos do estado de São Paulo. Além do custo, a gente pode afirmar que quando o cliente deseja um embarque aéreo, o que está em primeiro lugar é o tempo de entrega. E se nós temos que levar até São Paulo nossas mercadorias, nós, além de estarmos perdendo tempo, nós temos a necessidade de, em São Paulo, seguir o trajeto normal. E a logística em São Paulo, obviamente, ela está talvez defasada pelo acúmulo de cargas que a gente tem em Porto Alegre e consequentemente, o que vai para São Paulo. E a partir daí nós temos, com certeza, um tempo maior que a nossa concorrência e com isso perdemos competitividade. César não vê a hora de poder usar o aeroporto da capital gaúcha, que hoje não comporta pousos e decolagens de grandes aviões com carga máxima. Um problema que deve ser solucionado com a ampliação prevista na concessão do aeroporto Salgado Filho à iniciativa privada em 2018. Está na fase final a obra de ampliação da pista, que terá mais 900 metros e comportará aviões com cargas maiores. A conclusão estava prevista para este ano, mas por causa de problemas na desapropriação de terrenos, ficou para daqui 6 meses. Com um investimento de 135 milhões de reais e um novo terminal, a capacidade anual de movimentação de cargas vai triplicar. Ele é um aeroporto muito central dentro da região metropolitana. Você descendo no aeroporto de Porto Alegre, você consegue acessar rapidamente qualquer região, qualquer espaço da região metropolitana rapidamente. Então, isso diminui custo e a possibilidade da chegada de aviões com insumos ou com a possibilidade de exportação amplia demais a competitividade de uma indústria gaúcha. Vacinação hoje na capital. Agora sim, jovens, adultos, idosos, todos podem receber a primeira dose contra a Covid-19 a partir dos 12 anos. Então, jovens a partir dos 12 anos podem receber a primeira dose, os idosos a partir dos 70 a terceira dose, e também segue a vacinação da segunda aplicação para quem já está no período de completar a tão sonhada carteirinha da vacinação, carimbar ali a primeira e a segunda dose. A Bárbara Bittencourt fez uma reportagem mostrando os efeitos da pandemia e, nesse momento, como é importante a vacinação para que também, não só a saúde, que é o mais importante, mas que a economia também retome e não aconteça, que a Bárbara vai contar para a gente agora. Já imaginou viver hoje com menos da metade do salário que você recebe? Essa é a realidade de 45% dos gaúchos. Esse conjunto de situações da pandemia, perda de renda e aumento dos gastos básicos, né? A gente teve um aumento em alimentação básica. Isso acarretou, então, nesse processo, nesses dados que a gente tem.
A queda salarial daqueles que sustentam as famílias foi significativa nesse último 1 ano e meio. Uma pesquisa divulgada pela Assembleia Legislativa e realizada pelo Instituto Pesquisas de Opinião mostra que 77,1% dos lares que têm renda de até 2 salários mínimos tiveram redução nesse valor. Durante a pandemia, o salário de trabalhadores informais e autônomos também foi afetado, com queda de 83%. A percepção do gaúcho da ampliação da desigualdade social. Aumentou a desigualdade social e nos tornamos mais pobres. No Brasil, os itens essenciais para a manutenção de uma casa aumentaram de preço, como o gás de cozinha, que subiu 39% somente em 2021. A cesta básica também aumentou. A mais cara do país é de Porto Alegre e custa em torno de R$ 650. Com a baixa renda e os preços aumentando, a qualidade de vida dos gaúchos diminui. Lá em casa, a única renda que tem é a minha, né? A minha esposa também trabalha com algumas vendas, alguma coisa, e isso aí caiu muito. E a gente teve que cortar algumas coisas. Muito altos os preços de tudo. A gente tem que reduzir. E carne, nem se fala, né? De acordo com o último levantamento do Diese, o brasileiro deveria receber pelo menos R$ 5.018 de salário mínimo, valor que corresponde a 5 vezes o valor atual de R$ 1.100. Mas a realidade é outra. Atualmente, quase 27% dos gaúchos precisam de ajuda para comprar comida. Selecionar o que eu posso utilizar, ver os valores mais em conta, né? Alimentos que não estejam em alta, fazer um planejamento, evitar desperdício. Mas mesmo assim tem situações e famílias que estão tendo dificuldade. Então existem muitas entidades, né, inclusive assim, famílias que recebem até mesmo do próprio estado cestas básicas. Antes da pandemia, 53% das pessoas ouvidas na pesquisa se consideravam pobres de classe baixa ou média. Hoje, o número subiu para 76%. A pesquisa investigou o que a Assembleia Legislativa deveria fazer, especialmente em leis emergenciais. Nesta quarta-feira, a Casa Civil do Rio Grande do Sul apresentou ações para minimizar a desigualdade social por meio de destinação de 0,5% da receita do Estado para o ensino superior. Outra proposta é incluir ações relacionadas à primeira infância, como a abertura de vagas em creche e pré-escolas. O Palácio Piratini pretende vincular o ICMS das prefeituras à educação para aumentar os repasses. E já que o assunto agora, a gente está falando sobre a Covid, o Tiziano Kessler fez uma reportagem para o Jornal da Band, junto com o Cristiano Mello, sobre um medicamento que é para o uso para doenças da próstata, que está sendo testado em pacientes com uma repercussão aí bem grande, né? Uma repercussão negativa sobre a testagem desse medicamento, mas deixa o Tizi contar para a gente. O estudo com a proxalutamida no Brasil foi coordenado pelo endocrinologista Flávio Cadegiani, que usou as redes sociais para divulgar a pesquisa e buscar voluntários. Os testes começaram em Manaus em fevereiro e também foram realizados no Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre e em Gramado. Mas, segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, o médico não tinha autorização para fazer os estudos nesses locais. A pesquisa que foi autorizada em Brasília não foi feita. O que foi feito foi em 6 ou 7 municípios do Amazonas e não temos, assim, evidência de os cuidados mínimos, né? Nós tivemos uma audiência com um pesquisador, por exemplo, em que perguntamos detalhes, né? Como é que tinha sido a delegação de responsabilidades dentro da pesquisa. Ele se comportou como não sabia bem o que era isso, né? A pesquisa foi autorizada para cerca de 300 pacientes, mas o médico incluiu quase 650 pessoas nos testes. Além disso, o endocrinologista apresentou 3 versões diferentes sobre o número de mortes no estudo. Primeiro 170, depois 178 e, por fim, 200 óbitos, todos no estado do Amazonas. Quer dizer, 200 óbitos é uma coisa inteiramente fora dos padrões, é uma coisa escandalosa, né? E nós não sabemos ainda qual das hipóteses efetivamente ocorreu, mas em qualquer das duas houve erros graves da parte do pesquisador.
A proxalutamida é um medicamento que está em testes para o tratamento de alguns tipos de câncer, como o de próstata, mas não é fabricado nem comercializado aqui no Brasil. Devido às irregularidades, a autorização para o estudo do medicamento contra a Covid-19 foi suspensa em maio e encerrada pela Comissão de Ética no início deste mês. A Anvisa também suspendeu a importação do medicamento para a realização de estudos clínicos. Em nota, a assessoria de Flávio Cadegiani diz que não há irregularidades no estudo e que ele responderá a todos os questionamentos das autoridades. A denúncia foi encaminhada para análise da Procuradoria-Geral da República. No Rio Grande do Sul, o caso também é investigado pelo Ministério Público Federal e uma sindicância foi aberta pelo Conselho Regional de Medicina. O Brasil vai perder muito com isso. Por quê? Porque se tudo que foi levantado de fato aconteceu, nós temos uma situação que lá fora ninguém vai acreditar de tantos erros que poderão ter acontecido nesse sistema todo. Pedro Oliveira chegando com as informações da dupla. Oi, Pedro! Tudo bem, Cício? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha por aqui. O Internacional e o Grêmio entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Colorado, que joga mais cedo, às 4 horas da tarde, no domingo, no estádio Beira-Rio contra o Bahia. O Colorado terá o retorno de Tyson no meio de campo. Ele estava fora dos últimos confrontos por conta de uma lesão muscular na coxa, agora ele está recuperado e enfrenta o Bahia. Fica a dúvida para quem sai para Tyson entrar. Ou Diego Aguirre tira um volante, tira Rodrigo Lindoso, ou ele tira um meio-campista, o Maurício. A tendência é que saia Maurício entre o Tyson e o esquema fique o mesmo para enfrentar o Bahia. Na defesa, Aguirre não tem Saravia na direita e também Moisés na esquerda. Os dois suspensos. Saravia foi expulso e Moisés recebeu um cartão amarelo. Por isso, Paulo Vitor joga na esquerda e Heitor deve jogar na direita. Fora isso, o Inter está definido, terá essas mudanças, mas o esquema deve ser mantido pelo técnico Diego Aguirre. Uma vitória do Internacional contra o Bahia e um tropeço do Corinthians contra o Palmeiras no domingo dá ao Colorado uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Inter assume a 6ª posição, então o Inter está tentando entrar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Na pré-Libertadores, a 6ª posição dá uma vaga para pré-Libertadores. O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense no domingo e o Tricolor que tenta sair da zona de rebaixamento. Uma vitória do Grêmio contra o Atlético tira o Tricolor da zona de rebaixamento. E a estatística mostra que o Tricolor precisa apenas de 7 vitórias para se livrar do rebaixamento neste ano. Então o Tricolor está confiante para esse jogo contra o Atlético Paranaense. No gol, Chapecó deve ser mantido como titular, mesmo que ele tenha recebido uma pancada na cabeça no último jogo. Chapecó deve ser o titular. Na zaga, a dúvida fica por ou Kahneman ou Rodrigues. O Kahneman vive com diversas dores no quadril, vai ter que passar por uma cirurgia depois da temporada. Ele consegue jogar um jogo por semana, a tendência é que ele seja o titular neste confronto. Rodrigues, que renovou o contrato, vá para o banco de reservas. No meio de campo, Douglas Costa está de volta, não deve sair jogando como titular, deve ficar no banco de reservas, mas é um grande reforço para o Tricolor, já que é a grande contratação do Grêmio nesses últimos anos. O Douglas Costa está há um mês sem jogar futebol por conta de lesão. Volto contigo, Cício, um abraço. Então, bora aproveitar o final de semana? Eu te espero na segunda-feira com mais informações aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser escrever pra gente, #BoraRS. Também deixa um comentário aqui no nosso canal. Bora ficar juntos, bora aproveitar o final de semana. Eu te espero segunda-feira, tem mais Bora RS.